estaria negociando também com o Carille. E segundo o Neto, o Carille pediu R$1,5 milhão por mês para dirigir o Corinthians. Entendeu? Esse é o detalhe. Eu não sei como é que isso vai se... E aí, Quesada, você tem alguma mais nova, não? Estamos sem o áudio do Quesada, por favor. Agora, o que eu sei é que o Ramon tá de... 30 anos o que eu sei é que... Não, tá aberto, gente. Tá aberto aqui. Vai, estamos te zoando aqui. O que eu sei é que o Ramon Dias está de prontidão, tá esperando ali, entendeu? Tá esperando o chamado. Eu espero que venha alguém antes e morra logo essa história, porque o Ramon realmente... qual é o trabalho do Ramon aqui no Brasil para salvar o Corinthians? Sinceramente, não acho legal essa ideia, né? Falou-se no Diniz, o que eu ouvi, tá? Que considera o Diniz um grande técnico, o jeito dele interessante, é o jeito dele, é interessante. Alvo de críticas qual técnico não é, né? Até o Guardiola recebe críticas, o Ancelotti recebe críticas, por que o Diniz não vai receber, né? Mas que não é o momento do Diniz para um time que tem tantos e tantos problemas e que não vai conseguir criar uma capa em torno do trabalho do Diniz. Faz sentido isso. Faz sentido. Carille, ouviu o Carille, confio na informação do Neto, o Neto sabe tudo o que acontece lá dentro, mas acho uma grande burrada pagar R$1,5 milhão para o Carille ou para qualquer outro treinador, gente, com todo respeito. Isso daí não faz sentido nenhum. R$1,5 milhão, vocês falaram aí, R$1,5 milhão, além de ter que pagar uma multa de R$2 milhões para tirá-lo do Santos. Gente, olha, se o Corinthians for nessa daí... e tem a história do Cuca, né? O Cuca, vou repetir, mandei mensagem para ele antes de ontem, no dia do Jogo do Brasil, e ele me disse que não tem nada com o Corinthians. A informação lá de dentro é que era um nome que caiu muito bem ali na mesa do presidente do Corinthians, que Augusto Melo gostou, mas que alguém falou, presidente, mas você lembra da última vez aí que ele passou, né? Aquela confusão. E aí, aos poucos, o nome do Cuca foi perdendo a força. Eu acho que é o Carille mesmo, gente, porque a partir do momento em que o Neto dessa informação, e o Sormani traz do lado do Santos aí, a notícia que ele já negocia valores, então os valores estão sendo negociados. Acho que a questão toda é a multa, né? O Santos vai querer o valor da multa. Basicamente isso. Agora, como é que ficou o caso? Aí o Sormani pode explicar. Como é que ficou o caso? Futebol japonês, clube japonês, Santos e Carille. Como é que ficou essa situação? Vai respingar no Corinthians de alguma maneira? É bom saber isso, hein? Então, Quesada, é o seguinte. Eu conversei com o Dr. Breno Tanuri, que é o advogado do Carille. E é um advogado esportivo também, tá? Ele me falou que não existe, na literatura esportiva, nesse caso aí, de jurídica, respingo no clube quando o assunto é treinador. Quando o assunto é jogador, respinga no clube. Quando é treinador, não respinga. Ele me disse isso. E outra coisa que já conversei com ele faz tempo, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, ou esteja falando alguma coisa que não é ser 100%. E outra coisa, a FIFA entendeu que esse é um problema que está restrito ao futebol japonês, entre Carille e a J-League, ou o time dele lá e tudo mais. E que ela não tem jurisdição sobre o assunto. Tanto é que até agora, já se passaram 7 meses, quase 7 meses. Ela não se pronunciou sobre o assunto, porque ela não vai se pronunciar. Isso me disse o Dr. Breno Tanuri, que é o advogado do Carille, tá? Então isso aí não respingaria no Santos e nem no Corinthians se o Corinthians se contratar. Repito, informação do Dr. Breno Tanuri, advogado do Carille. Tá bom? Mas do jeito que são as coisas no Corinthians, Quesada, pode ter certeza que se contratar o Carille, semana que vem chega um boleto do time do japonês lá, como é que chama? Vevari Nagasaki. Nagasaki, chega lá um boleto também, né? Porque os caras falam, tá todo mundo cobrando o Corinthians, vão cobrar também, né? E pronto, vamos ver o que acontece. Não sei se recebe. Meu Deus. O Quesada, só para lembrar que o Corinthians vai ser dirigido hoje pelo, como é que chama o técnico? Fabrício, é isso? É o cara que acabou de assumir o time sub-20 do Corinthians, né? Que até
outro dia estava dirigindo o... Rafael Laruccia. Rafael Laruccia. Laruccia. Até outro dia estava no Flamengo de Guarulhos, né? E hoje estará no banco em Não tem Itaquera. cabimento, né? Não tem cabimento. Não, pode ser. Não tem Ele cabimento. pode virar o Guardiola, o cara. Não tem problema. Aqui não é nenhum julgamento a respeito da capacitação profissional desse rapaz que vai estar no banco do Corinthians hoje. Só que o rapaz que vai estar no banco do Corinthians hoje, até alguns meses atrás, dirigia o Flamenguinho de Guarulhos. Não tem cabimento. Não tem cabimento um clube estar numa situação dessa. Por mais que vocês estejam otimistas com a chegada desse cara que vai cuidar das finanças aí do Corinthians. Vamos lá, os campinhos. Otimistas. Tentei dar uma esperança aqui pra torcer. Campinhos aí do Corinthians e do Vitória, por favor, pra gente ver aí. Ó. O Corinthians vai a campo hoje com o Matheus Donelli, Léo Maná, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Rian, Garro e Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Esse é o time do Corinthians pro jogo de hoje à noite em Sem Itaquera. o Breno Bidon, que era um destaquezinho aí no meio campo. O Corinthians tem o Coronado junto com o Garro para tentar dar um pouquinho mais de criação. E vive na correria do Wesley para ver se sobra alguma coisa pro Yuri Alberto. O time do Corinthians é isso. Pra mim é um 4-5-1, entendeu? É, É um 4-5-1. exato. Vitória agora na tela, por favor. Vamos lá, pra gente acelerar. Que daqui a pouco o Cansadinho vai falar de Copa América também. Lucas Arcanjo, William Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Wagner Leonardo era base do Santos e é capitão do Vitória, hein? E o Esteves já era Palmeiras. O Mateuzinho, Lucas como não Esteves? foi escalado pelo Corinthians, Não, mas não pode. ele vai jogar no Vitória. Não pode? Não. Ele tá inscrito pelo Corinthians. Luan Vinícius e William Oliveira. Janderson Alejandro, que era aquele que foi do Cruzeiro, né? No Atlético. Do Atlético, perdão. O Janderson era do Corinthians, E né? o Zé Hugo. O Janderson era acho que era do Corinthians. Era do Corinthians. O Janderson Não é o mesmo, tá? Esse aí era do Botafogo. era do Botafogo. Ah, tá. O Eu Janderson lembrei tá, agora tá, que era tá, o cara do Botafogo. Eu lembrei Impressionante sua pela memória. fisionomia. Não, eu acompanho muito, Verdade, né? o Botafogo, é. E o técnico é o Thiago Carpini. Muito bem. Que Olha, ganhou do Corinthians em Itaquera esse ano pelo São Paulo. Tudo bem, dirigindo São Paulo, né? É o jogo ideal, né, Quesada? Para os Corinthians tirar o pé da lama, pelo menos por algumas horas, né? Pro Vitória também, né? Verdade. As Muito duas bem, partes são vamos lá. verdadeiras. E pra- né? Pô, Quesada, um pouquinho de otimismo aí, caramba. Os corintianos estão tudo te ouvindo, pô. Paciência, eles têm duas opções, né? Ouvir ou ouvir. A gente tá aqui para falar a verdade, sem enganar ninguém, né? Já tem muita... Deixa os caras que estão comandando já há anos, né? Há décadas o Corinthians enganarem a fiel torcida corintiana. Às vezes a fiel também gosta, né? Gosta de ser enganada. A mim não me enganam. Para fechar o Corinthians, só registrar aqui que ontem, nesta onda de notícias não muito alvissareiras, o Gustavo Mosquito, que vinha jogando até, fazendo gols e tudo mais, e o Arthur Souza, que é um jogador que era da base, né, mas que também vinha jogando Sim. de vez em quando, entraram na justiça para rescindir os seus contratos com o Corinthians, alegando falta de pagamento de fundo de garantia, né, o Luizinho? Então também já não jogam O mais. que eu falei há 2 dias atrás, né? Que nem todo mundo mais quer jogar no Corinthians. Você tá com salário atrasado. Talvez tenha uma proposta aí de outro clube. Cara, Mas eu tá acho no que não é direito só dele isso de não, sair, Luiz. né? Eu acho que isso aí tem dedo da oposição. Provavelmente. Porque é. esse menino, Arthur Souza, eu tava lendo, eu não lembro da que eu li, esse menino, Arthur Souza, né? Ele teve 40 meses de fundo de garantia atrasados. Ou seja, Da outra gestão já vem da também, outra né? gestão. Ele nunca fez nada. Aham. Nunca moveu uma palha. Nunca fez nada. Agora, assume o Augusto Melo, ele entra. O Gustavo Mosquito, a mesma coisa. Já teve fundo de garantia, direito de imagem, atrasado, etc e tal. Aí agora assume o Augusto Melo, a mesma coisa. Ou seja, ao que tudo indica, a oposição do Corinthians continua trabalhando nos bastidores contra o Augusto Pra Melo, sabotar mas o- isso respinga no Corinthians. Estão sabotando. Eles estão essa sabotando a gestão. administração dele. Ou seja, o que acontece? Que já é ruim. Que já é ruim. Ele não precisa fazer nada. Não, não Você precisa entendeu? nem sabotar. Você viu o jogador livre? O cara tá livre, mas o cara não tá livre por acaso. Ele é ruim, ninguém marca. O Augusto Melo, sozinho, já faz bobagem. Então, ao fazer isso, o Corinthians está se colocando numa situação onde ele pode ser rebaixado. Porque essa sabotagem ao trabalho, à administração do Augusto Melo, na minha opinião, prejudica muito mais o Corinthians do que o Augusto Melo. Porque o Augusto Melo amanhã vai embora.
O Corinthians vai pra Série B, fica uma mancha enorme na história do Corinthians. Um amigo meu outro dia, corintiano, assim... Ontem, puxa, a gente só caiu uma vez, o Palmeiras caiu 2. Se a gente cair de novo, vai ser 2. A gente vai deixar de zoar os caras, porque uma vez até é passável, 2 vezes. Não, 2 vezes não pode cair nem uma vez. 2 é horrível. Então, quer dizer, eu não entendo por que é que a oposição do Corinthians faz o que faz. Porque isso não vai ser bom pra eles. O que eles querem? Provavelmente empichar o Augusto Melo e retornar já nesse segundo semestre, para tentar arrumar a casa, ou seja, voltar a ter o poder no Corinthians. Mas não existe nada nesse momento que indique o impeachment do Augusto Melo. Nada. Não tem como passar isso daí. Não tem como passar. E continuam trabalhando contra. O que vai acontecer no final disso? Pode acontecer o rebaixamento. Ou seja, corintiano, na verdade, é aquele cara que está na arquibancada. Porque esses que estão lá nos escritórios do Parque São Jorge não são corintianos como aqueles caras que sofrem. Por isso que quando aqueles caras... Nós somos contra a violência. Deixar sempre bem claro isso. Eu não critico o torcedor que vai cobrar jogador e dirigente. Esses caras são acionistas do clube de futebol. O clube de futebol existe por causa dos torcedores. Eles têm o direito de cobrar. Sem violência. Mas eles têm o direito de cobrar.